Queridos, graça e paz, estamos aqui em mais um Prophetic Cast e a gente tá no clima de parte 2 hoje, né, David? Nós já gravamos a primeira parte 2 com o Jefferson Silvestrone e agora com... Pessoal, que nós vamos gravar agora, vocês pediram muito pra gente fazer um episódio só falando sobre a vida dela. E eu tô fazendo um mistério como se já não tivesse na thumb, né? Você já sabe quem é, mas antes de nós falarmos quem é a nossa convidada de hoje, que pra mim é uma pessoa, inclusive, mais que especial. Começou. Eu quero dar alguns recados pra vocês. Primeiro recado, se você quiser ser um patrocinador desse projeto, você pode ser um patrocinador. Eu falei um pouco sobre isso no último programa que nós gravamos, que com certeza vocês já assistiram. Eu e o David, nós estamos fazendo esse projeto de fato para abençoar vidas, para alcançar pessoas. A gente não tem nenhum fim lucrativo com esse programa, bem pelo contrário, nós que financiamos esse programa, a gente tira dinheiro do nosso bolso para fazer esse programa acontecer, para que vidas sejam transformadas, para que pessoas sejam edificadas, para que você que está vendo e ouvindo esse programa seja abençoado de alguma forma. E pode parecer só uma mesa de conversa, jogar a conversa fora e resenha, mas não é. A gente está recebendo inúmeros testemunhos. Muitos. De pessoas que estão sendo curadas do luto, porque falamos sobre isso em alguns programas, de relacionamentos restaurados. Uma moça mandou um áudio, não sei se vocês chegaram a ouvir, ela falando de como Deus restaurou o casamento dela. Eu achei isso incrível, e Deus está fazendo. Sim. Deus está fazendo coisas extraordinárias, né? O primeiro episódio que nós gravamos com a Larissa Leme, quantos testemunhos nós tivemos de pessoas que ouviram o programa ouvindo o nosso testemunho do casamento e tomaram a decisão de casar esse ano. Então você pode ajudar esse projeto a continuar e abençoar mais pessoas. Para você ser um patrocinador desse podcast, é só entrar lá no nosso Instagram, procurar por Prophetic Cast e mandar uma mensagem no nosso direct falando que você quer ser um patrocinador, que alguém da nossa equipe vai te responder. Então, se você tiver um produto, um serviço, uma loja, alguma coisa, você pode divulgar esse produto, serviço ou loja aqui no nosso programa sendo um patrocinador. Ou se você não tiver nada disso, mas quiser patrocinar, abençoar este programa de alguma forma, você também pode. É só mandar uma mensagem lá que eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas para serem alcançadas. Isso vai abençoar muitas vidas e vai ser também muito bom para você. Então, nós esperamos você nos ajudando nesse projeto para que esse projeto ele venha crescer. Então, sem mais delongas, hoje a nossa convidada, a segunda vez que ela tá aqui, minha esposa, sim, Larissa Leme, seja muito bem-vinda. Olá, gente, é um prazer estar aqui novamente, a segunda vez aqui. Como foi a primeira vez que você esteve aqui? Muitas pessoas te mandaram mensagem, você gostou? Muitas, nossa, assim, principalmente mulheres e mais adolescentes, mas falando que já passaram por relacionamentos também conturbados e falaram que estavam à procura de alguém, esperando em Deus, e que aqueles 5 pontos que nós falamos foi essencial. Assim, muitos retornos positivos e eu fiquei muito feliz. Foi o primeiro podcast que você participou? Foi. Que legal! Primeiro podcast que eu participei. De verdade, se você tivesse começado um movimento, seja no Instagram ou no Twitter, você tinha subido aquela tag Deus ama casamento, porque era o que as meninas mais comentavam. É verdade. Deus ama casamento, Deus ama casamento. Nossa, isso foi muito comentado, porque algumas noivinhas também, né, que me seguem, falaram, nossa, eu tinha a mesma sensação que você, que Deus amava todos os casamentos, e eu tava esquecida. E era o que eu sentia, né? Mas Deus ouve vocês. Gente, então se você ainda não assistiu, não ouviu o primeiro programa lá com a Larissa Leme, vai lá, assista a primeira parte desse episódio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre casamentos também, talvez, mas vamos falar muito também sobre a história dela, o testemunho dela, que é sensacional. Eu quase não sei, né? Eu quase ainda não bem, conheço. né? Então, se você ainda não viu a parte 1, vai lá ver a parte 1 e depois você volta pra cá e vê a parte 2. Antes de eu apresentar ela aqui de forma oficial, eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal aí, deixa o seu like nesse vídeo. Quando você dá like no vídeo, quando você comenta, quando você se inscreve no canal, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante, então ele divulga esse conteúdo para mais pessoas. E a gente tem divulgado tantos conteúdos aí que não edificam ninguém, né? A gente dá like em vídeos que não tem nada a ver. Então, no programa que é tão edificador como esse, nós também precisamos da sua ajuda. Então, já se inscreve no canal, já dá like nesse vídeo e já vai comentando aqui se você viu a parte 1, se você gostou da parte 1 e quais são as suas expectativas para esse programa, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Sem mais delongas,
Larissa Leme, ela é cantora, compositora, ela é digital influencer de moda, de beleza. Ela é autora das canções Adão e das próximas que vão lançar, inclusive. Ela vai cantar um pedacinho aqui em primeira mão, que é a Salmo 51, Esperança no Senhor e Livre Sou. Já estão produzidas, gente, tá linda demais. Ela é analista de sistemas, professora de canto e casada comigo, né? Acho que é a principal característica do currículo da Larissa. Principal qualidade pra você. A principal qualidade do seu marido é a humildade. Eu fico admirado. E como eu digo sempre, né? Inclusive, pessoa mais humilde que eu não conheço. Não existe. Eu sou o príncipe da humildade. Ela é componente do coral One Service e da companhia Del Chiaro. Com certeza, se você já viu alguns clipes de Sara Beatriz, Júlia Vitória, você já viu a Larissa lá em algum lugar, participou de vários projetos incríveis. Ela é cantora desde os 5 anos de idade. A gente vai falar sobre isso aqui e tem impactado a nação com as suas ministrações. Então, amor, seja bendita minha geração por ter você. Seja bem-vinda novamente ao Propheticast. E pela segunda vez que você está aqui, temos o quê? Presente! Da primeira vez você ganhou uma caneca e como a gente não gosta de repetir presente, dessa vez é uma sua garrafinha pra você fazer academia. Olha, glória a Deus. Quem me segue tá sabendo que eu tô tentando seguir na vida fitness, Eu né? mandei Então vamos ver. pra lá, postou o prato dela super fitness, né? Ela, gente, acreditem em mim que agora vai dar certo. Eu falei, Lala, se eu fazer um bolo de cenoura, eu quebro sua dieta. Sim, eu tô esperando quebrar a dieta. Tô esperando o bolo pra quebrar. No dia livre a gente vai comer esse bolo de cenoura. Meu Deus. Então, gente, pra gente começar esse programa aqui com o pé direito, eu gosto de começar com essa pergunta. Eu sei que você nasceu na igreja, mas conta pra gente como foi a sua história da sua juventude ali e até o seu encontro com Jesus de fato. Bom, eu nasci na igreja, né? Meus pais são pastores e músicos. Então, eu já tive... Desde criança, eu já tive muito essa... normalidade, assim, entre palavra e louvor. Meu pai, ele produziu o CD da minha mãe, quando eles eram mais jovens. Nossa. Minha mãe tem um CD e meu pai produziu. E meu pai é pastor, né? Presidente de um ministério, a Dija. Então, eu cresci nesse ambiente em que uma casa, um tava cantando Roso Nascimento e o outro tava estudando pra pregação de domingo. Então, eu já cresci nesse ambiente muito espiritual. E assim... quando eu era criança, eu não curtia muito ser filha de pastor. Porque acho que criança e pré-adolescente, assim, sempre vê o lado ruim das coisas, né? Então, eu era muito vista, as pessoas se espelhavam muito em mim. Ah, se a Larissa faz, porque eu não posso fazer. E eu era só um pouquinho, meio que rebelde, assim. Na Assembleia de Deus, né? Não podia calça e tal. E eu ficava batendo o pé, falava, pai, eu não vou de saia hoje. E ele ficava, não, minha filha, vai de saia. Aí, a gente entrou em um acordo que nos cultos eu ia de saia, de vestido, e na escola bíblica eu ia de calça. Nossa, eu me sentia a Regina George. Porque só eu Furando estava. a bolha. Exato. Revolucionista. Escuta, o tabu sendo quebrado. Exato. Então eu me sentia... Mas isso durou o quê? 2 semanas e depois ele falou de novo pra eu ir de saia. Mas enfim. Mas, antes de você continuar essa história, eu acho legal que você comentou aqui. E era uma das perguntas que eu tinha anotado pra te fazer, inclusive. Como era ser filha de pastor? Quais foram os desafios ali? Você acha que tinha muita pressão? Talvez isso era o motivo do sentimento de revolta? Então, todo filho de pastor acho que tem o mesmo discurso, assim. Tipo, no começo da vida, o filho de pastor, você acha que é meio que uma maldição, assim. Porque o seu pai tá sempre recebendo pessoas em casa e o seu pai é o pastor, então você meio que pega um pouquinho disso, parece que você é pastor também. Então parece que você já sabe da Bíblia toda e você vai seguir todos os fundamentos ali, mas como a gente sempre fala, né, que ser cristão não é por osmose, né? Então meu pai sabe muita coisa porque ele estudou, ele tem uma vida com Deus. E eu só tinha o quê? 9 anos. Como que eu ia receber todo o conhecimento do meu pai pra mim? E você acha que foi assim, complicado ser filha de pastor, não só pelo motivo de que o filho do pastor é muito visado na igreja, porque o filho do pastor ou ele é o exemplo da igreja, ou ele é a pior pessoa da igreja. Exato. Mas você Exemplo acha que... ele é, bom ou ruim? É, bom ou ruim. boa colocação. Eu não poderia ter colocado melhor. Ou você acha que foi difícil porque você tinha que dividir o seu pai com todo mundo? Seria tão mais fácil se ele fosse só o seu pai, mas agora ele, por ser pastor, ele é
pai de uma nação. Eu acho que os dois, assim, é uma balança. Esses dois quesitos andam muito juntos. Porque, um exemplo, eu tinha muitos ciúmes do meu pai. E tem uma menina lá na igreja que ela chama Daisy, beijo Daisy, que ela chamava o meu pai de pai. E eu ficava assim, ele não é o seu pai, ele é o meu pai, fica na sua. Só que, e assim, não só ela, mas todas as adolescentes, todos os jovens, todos os adultos chamavam de pastor, né? Porque o meu pai também, ele é bem acolhedor, ele é bem manso, humilde de coração. Como Jesus. Pastor. Um pastor. Então, tipo assim, tinha esse lado de tipo, poxa, meu pai é o pai de todo mundo? Caramba, eu só quero pra mim. E também tem o lado de, tipo, você tem que ser o exemplo. Você tem que dar o exemplo pras meninas. Você tem que ser... E tinha também a pressão... Porque assim, todo filho de pastor, ele tem algum cargo na igreja, né? E geralmente é músico. E assim, graças a Deus, isso não foi um peso pra mim. Até foi muito bom. Porque isso me ajudou a introduzir na música, né? Mas, exemplo, minha irmã. Quando eu e minha irmã... Eu tinha uns 9 anos. Meu pai nos colocou em uma orquestra. E aí a gente foi, tocou violino e tal nessa orquestra. Eu odiava violino. Com todas as minhas forças. Só que meu pai ficava, não, você vai fazer. Você tem que aprender música e tal. Assim, eu ficava, amém. Tipo assim... Porque eu não tinha aprendido ainda, tipo, esse mundo de música. E eu não sabia que o que eu ia gostar seria canto, né? E assim, o violino e o canto não dá, né? Porque... Mas que bom que você falou que nós trouxemos um violino. Pega ali o violino. Não, olha, Deus sabe hoje que seu violino fica lá na sua casa, é decorativo, só né? decorativo, Não, mas assim. hoje ela dá aula de violino, inclusive. Meu Deus. Eu dou aula de violino, assim, o básico. Falo assim, ó, essa é a corda, essa é a tal corda, o dedo aqui, tananã, vamos aprender. Aí, quando começa a vir no intermediário avançado, eu falo, próximo professor, pode ir. Quais são os instrumentos que você toca? Olha, eu sei tocar violino, sei tocar violão, sei tocar teclado. Eu já toquei um pouco de lira, mas foi só na escola, assim, passageiro pra fanfarra da escola. Só eu que não sei o que é lira? Finge, Felipe. É um aquela instrumento, que fica uma sim. tábua, aí tem as letrinhas, você vai... Isso, Eu também sei tocar esse negócio. É, exatamente, Tem é um muito papelzinho fácil. e tem as bolinhas que você tem que acertar, não é? É, que parece um brinquedo, que você fica... Só que no ensino médio, que foi quando eu comecei a tocar essa lira, né? Ninguém tinha noção musical de ritmo, de nota. E eu sabia tocar a Nona Sinfonia de Beethoven justamente por conta do violino. Que era a única música que nós tocávamos lá na orquestra. Aí o professor lá vinha... eu queria uma música legal e conhecida. E eu falei, tem a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Aí pronto. Tipo assim, Nona Sinfonia de Meu Deus, Beethoven. lá, ouvido absoluto. Não, era só um negocinho lá, eu fiz e foi, a fama da escola. E voltando pra sua infância, como que foi esse começo, então, ingressando na fé? Como que era a sua vida com Deus naquele período? Bom, como eu disse, assim, filho de pastor, ele é um pouquinho mais difícil, assim, pra entender, aceitar as coisas, né? Então, eu e minha irmã, nós fomos crescendo, assim, meio com, tipo, ai, meu Deus, eu sou filha de pastor, né? Amém, né? Vou fazer o quê? Mas, assim, eu comecei a entender mais as coisas através da música. Então, lá na minha igreja, lá na Assembleia de Deus, meu pai criou um concurso chamado Concurso de Louvor, né? Acho que todas as igrejas assim, menores assim tinha naquela época, né? E aí era pra estimular os jovens a cantarem, a tocarem instrumentos. E assim tinha até você dança. descobre quem tem aptidão pras coisas, né? Exatamente. E meu pai, ele já queria que eu fosse desse mundo, né? Ele só falou, vai lá, né? Nunca se sabe. Vai que. Só que ele já tinha me ouvido cantar, né, em casa, né? Por conta da minha mãe e tal. E eu ficava imitando minha mãe. Então, eu acho que ele já tinha visto ali alguma coisa. Aí ele falou, participa, se você não gostar, né, e tal. Mas era meio que, você vai participar. E aí foi quando... E você vai gostar. E você vai gostar. E aí foi quando eu me introduzi, assim, na música. Aí eu participei do concurso de louvor, aí... Foram, acho que uns 3 ou 4 anos participando. Aí, todos eles eu ganhava. Só que... Será que o povo falava... é a filha do pastor. Exatamente. Aí veio isso, né? Os burburinhos. Não, ela só ganha porque é a filha do pastor. Só que no primeiro ano, não tinha muitas adolescentes, assim, participando, né? Muitas crianças para adolescentes. Aí, no segundo ano, como eu já tava participando... E tinha uns prêmios bem legais. Tipo assim, tablet. Tablet naquela época, assim, pelo menos pra mim, era... O iPad, o iMac, o iPhone 20. Então, era tablet, era um violão, era... Aí, no primeiro ano, participei, não tinha
tantas adolescentes assim, mas no segundo aí já tinha mais, no terceiro já tinha muito mais. No quarto, assim, foi uma competição bem acirrada, assim. E não você era... ganhou mesmo assim? Não. Ela foi bem acirrada, mas elas estavam aqui. Não, mim. eu não tô falando isso. Só que, pra mim era difícil, porque não era por categoria. Tipo, exemplo, tá. dos Era no 9 geral. aos 12. Exato, era dos 9 aos 12, dos 12 aos 16. Não, era tudo junto. Então, assim, todo o concurso de louvor, uma dupla lá da igreja, que era o Cadu e o Taiguara, ganhavam. E eles cantavam demais. E eu ficava assim, não! Eu quero ganhar! Tá, mas eles ganhavam porque ganharam ou ganhavam na categoria dupla? Não tinha categoria, tá. Era tudo entendeu? junto. Era tudo junto. Então, tipo assim, eles ganhavam porque eles eram realmente bons, muito bons. Então, eles sempre ganharam o primeiro lugar. Qual Eu o ganhava... deles? Cadu e Taiguara. Não, eu acho legal, inclusive, eu acabei de pensar nisso. Tem um vídeo da Larissa Meu que Deus. ficou bem famosinho, por Meu sinal. Deus. Que era ela num concurso de louvor. Cara, uma voz finíssima, assim. Você lembra que música você tava cantando? Pelo poder desse amor da Aline Barros. Nossa. Canta um pedacinho dela. Aquela... Só pra gente... Cobre-me com teu amor, me envolvi. Esqueci o resto. Oh, Senhor, pelo poder desse amor. Era essa. Antônio, nessa parte do podcast, eu vou te mandar o vídeo, você coloca a Larissa Meu Jesus. naquela época e coloca agora. Não, minha Tá voz era maravilhoso. muito fina. Tipo assim, eu já tenho a voz fina. Mas quando eu era criança, meu pai e minha irmã me zoavam, que falavam que eu parecia as esqueletes cantando. Meu Deus, isso aqui é família. Xinguleiri. E, tipo, nessa música tem um agudo lá no final, né? Ai, ai, ai. Nossa, eu fiz, beleza, eu fiz. Só que hoje eu ouvindo, eu fico, gente do céu, ninguém Que eu tô avisava, fazendo? não. Porque tava certo, tava na nota, ok, mas era muito fino minha voz, assim. Era Mudando assim. água pro vinho, com essa voz que você teve, você chegou a cantar Lindo Rio Azul no tom da Lídia Moisés? Não. Nem tentou? Não, na verdade, é porque eu fui, assim, conhecer a música Lindo do Rio Azul quando eu era um pouquinho mais velha, assim, né? Meu pai sempre cantava, eu sempre deixava essa música pra ele, porque pra mim Sim. essa música é do meu pai. Quem já ouviu meu pai cantando essa música é assim. É porque teve um tempo que entre as meninas rolou, antes de trend ser trend, de todas cantarem Além do Rio Azul e fazer o de Jasper ser um muro alto, igual a Lídia Moisés. Sim, não, mas eu nunca fiz essa trend, não. Eu não sei porquê, eu só não fiz. Mas a do Apenas um Toque tá muito legal, foi incrível. Assistam. E nessa época, ou até um pouco depois disso, como era a sua consciência acerca de Deus? Você já estava envolvida na música? Você fazia aquilo porque você achava legal? Você tinha consciência acerca de Deus? Como foi o seu encontro com Jesus? Então, eu ouvia muito falar de Deus, né? Obviamente, porque meus pais eram pastores. Mas eu não tinha o sentimento, eu não tinha aquilo, porque eu estou aqui. Eu estou aqui por conta dos meus pais. E assim foi indo durante a minha infância, minha pré-adolescência. E aí chegou na minha adolescência. Aí na adolescência vem várias perguntas, né? Por que eu tô aqui? Por que eu tô no mundo? Eu não quero mais fazer isso. Por quê? Mas você teve uma infância normal na igreja, no sentido, tipo assim, de participar do Kids, de ser ministrado na escolinha e tudo mais? Sim, tudo certinho ali. Eu tava ali. Eu era até, assim, o exemplo da escolinha, porque pra mim as perguntas eram um pouco fáceis, né? Na escolinha. Então, a professora perguntava, eu era meio que a melhor da turma, mas não porque eu era inteligente, é porque, tipo, Decorou. exato! Meu pai falava tanto que eu decorava as respostas. Aí quando a professora perguntava, eu já sabia. Então, nossa, no parabéns. automático. Você é linda, 10. Maravilhosa. A melhor da aula. E aí eu fui crescendo, né? E aí quando chegou a minha adolescência, a minha irmã se desviou. E aí eu tive esses dois parâmetros, assim, essas duas visões entre meus pais na igreja, firmes, e a minha irmã fazendo o que ela queria, né? E aí eu fiquei, o que eu vou seguir? O que eu quero pra minha vida, sabe? Se ela pode, eu posso. Se ela pode, eu posso, exatamente. E pra mim sempre foi isso. Aonde sua irmã... você não pode ir aonde a sua irmã não vai. Aí quando a minha irmã se desviou, aí meu pai, não, você não pode ir aonde a sua irmã vai. Porque, um exemplo, minha irmã ia muito pra Marcha pra Jesus nos primeiros anos, assim. E aí, só que eu era muito pequena ainda, tipo, sei lá, tinha uns 12 anos, alguma coisa assim. E aí, meu pai era bem protetor, assim. Aí ele falava, não, se a Lelê for, você vai. Teve até um show do Thales. Aí ele, se a Lelê for, você vai. Aí quando chegou essa parte, eu, então se a Lelê for, eu vou. Se a Aí Lelê ele, for, você não. vai. Não.
não vai. E como foi essa questão de você ver sua irmã se desviando, né? Porque ela, como irmã mais velha, imagino que fosse uma referência pra você. Sim. Aí você vê ela saindo da igreja e vivendo uma vida que talvez até então você nem sabia que existia, né? Exato. Tipo assim, eu via minhas Tem colegas... uma vida fora da igreja? Como assim? Exato. Tipo, eu via minhas colegas, né, fazendo o que elas queriam, enfim. Mas pra mim, aquilo não era, tipo, pra mim, sabe? Eu não podia fazer aquilo. Naquela casa funciona, na minha casa tem. Exatamente, não pode. minha casa Até não a sua irmã pode. furar a bolha. E aí eu fiquei... E aí veio vários pensamentos, né? Poxa vida. E aí, nesse período, eu entrei pro ensino médio. Aí eu entrei pro ensino médio, comecei a conhecer muita gente, me envolver com muita gente. E aí, essas amizades, assim, me trouxeram muitos questionamentos, sabe? Sobre a minha fé cristã, sobre por que eu estava na igreja, por que eu fazia aquilo. Só que ali eu já sentia que eu tinha um chamado, mas eu não queria exercer. Tipo assim, não é pra mim. Você sabia que tinha, mas você não aceitava. Exatamente. Eu queria fazer o que eu quisesse. Tipo assim, eu quero escolher se eu quero ficar na igreja. E eu quero escolher se eu quero ir pro mundo, sabe? E aí, eu fui me envolvendo muito com várias amizades que não eram do centro da vontade de Deus. E assim, com relacionamentos também que não eram da vontade de Deus. E aí, eu acabei sendo... Eu ia pra igreja por conta dos meus pais. Então assim, meus pais, eles nunca deixaram... eu faltar em um culto, porque eu não queria. Então, tipo assim, você tá doente? Não. Ah, você tá se sentindo mal? Não, então vamos pra igreja. E mesmo que tiver, Jesus te cura lá. Exato, Vamos pra era igreja. assim. Exato. Então, tipo assim, eu não tinha a escolha de não ir pra igreja. Eu tinha que ir pra igreja. A não ser que, sei lá, assim... Sei lá, alguma coisa acontecesse Desmaiou. muito grave. Eu tinha que fingir desmaio. Mas mesmo assim, eles me levavam. Jesus, ressuscita ela aqui. Ela tá aqui. Então, era assim. Então, assim... Aí eu continuei indo pra igreja, mas meu coração tava totalmente fora do centro da vontade de Deus. Então, assim, eu estava lá, eu tava cantando, mas eu não sabia nem o que eu tava cantando. Às vezes nós cantávamos Faça Morada, que era um hino bem conhecido, né, na época, até hoje, mas na época explodiu. Era o hino das mocidades, né? Exato. E aí, a gente cantava no coral de jovens, assim, né, no grupo de jovens, Faça Morada. E eu tava assim, Faça Morada, e, tipo, não entendendo o que eu tava cantando, sabe? Cantando porque decorei, porque Exato, porque eu sei a nota, porque eu sou afinada. Tô aqui já, né? Vamos fazer. E se eu saísse também do grupo, meus pais iam falar, não, por que você tá saindo? Não ia sair, né? De todo E eu jeito. tinha esse medo desse confronto, assim, sabe? Tipo assim, pai, eu vou sair do grupo de jovens. Aí ele, mas por quê? Aí eu ficava assim, não quero falar. Entendeu? Eu não quero falar que é porque eu tô me envolvendo com umas amizades muito ruins. Não quero falar isso. Você teve essa época, e eu, por exemplo, eu tive uma época que eu me afastei de Deus, mas não me afastei da igreja. Então, eu tava vendo uma vida como qualquer outra pessoa no mundo, mas eu ia em todos os cultos. Estava Sim. lá presente em carne, mas não em alma. Você teve essa época? Oh, sim. Tipo assim, começou no segundo ano ali, até o terceiro ano. No finalzinho do segundo ano do ensino médio para o terceiro. Então, tipo assim, a Larissa, em essência, assim, não estava na igreja. Tipo assim, meu corpo estava lá. E aí eu comecei a fazer muitas coisas que desagradavam a Deus. Eu comecei a esconder muitas coisas dos meus pais. Fazer muitas coisas que meus pais até hoje não sabem. Pode cortar aí, tá bom, pai? Mãe, podem sair. Vamos fazer alguma coisa. Tipo assim, eu tinha muitas amizades que tinham outras amizades, E nesse grupinho, né, de ímpios, esses escarnecedores nunca tem algo bom. Gente, então desculpa, era sempre... a gente precisa falar isso. As pessoas não entendem que mesmo quem desvia ou quem sai da igreja, o crente ele tem um linguajar próprio. Tem. Que eu não entendo como as editoras ainda não lançaram um dicionário português crentez. Porque a gente não fica doente, a gente fica enfermo. exato. Ninguém morre. Dorme no Senhor. Exato. Descansa no Senhor. Não é depressão, é prova. Tá na é prova, deserto. tá no vento. Entendeu? Uma pessoa falou assim: vamos ali no mistério ali. O que é mistério, irmão? Não é homem, é varão. Varoa, vaso. Eu tô organizando uma conferência na minha igreja falando sobre isso, né? Aí hoje eu acordei e abri o grupo da conferência e tava lá, bom dia, Renan Sarabia. Aí, ó, entendeu? Meu Deus. Tá tendo um manto ali que o manto tá bom. Às vezes nem os crentes sabem o que é, mas só aceita. Replica. Exatamente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse período, antes de você voltar
pra essa parte, né? Essa parte da Larissa do Velho Testamento. Nesse período, você tinha consciência ou saudade das coisas que você vivia com Deus? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente não falou, mas eu sei um pouco. Seu nascimento foi completamente improvável, né? Sim. Fala um pouco sobre isso. Você teve muito problema lá. Você tinha essa consciência de, pô, Deus me chamou. Era pra eu ter morrido e não morri. As coisas que eu vivia na igreja, mas ainda tô aqui. Ou era simplesmente, eu vou viver minha vida e o que passou, passou? Não. Tinha bastante esse pensamento, essa pulga na orelha, sabe? Porque meus pais sempre me falaram que quando eu nasci prematura, né? Então, quando eu nasci, eu já nasci com vários problemas só por ser prematura, né? E naquela época ainda. E eu nasci com alguns problemas nos pulmões. Meus pulmões não estavam formados ainda. Então, eu fiquei internada. Aí, essa já foi a primeira dificuldade. Aí, depois, quando eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, acho que eu tive hérnia, alguma coisa assim. Eu tive alguns problemas de saúde, assim, que Deus, assim, me livrou. Meus pais ajoelhavam, faziam campanha e tal, pela minha vida. E desde a minha infância até o meu crescimento, assim, adolescência, Deus sempre usava as pessoas na igreja pra falar que Deus tinha um propósito comigo, que através de mim, muitas pessoas iam ser tocadas pelo Espírito Santo. Então, assim, eu sabia, eu tinha essas palavras gravadas, mas eu não entendia o que elas significavam. Estavam sabe? gravadas na mente, mas não no coração. Exatamente. Então, assim, que quando eu ia pra festas, quando eu ia, sei lá, sair com os meus amigos, essas palavras vinham, assim, Larissa, não é pra você estar aqui, sabe? Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo falando pra mim. Mas às vezes eu parava, assim, no meio da festa, a festa rolando lá, todo mundo, muito louco, e eu tava assim, o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não é pra mim, não. Aí eu ficava pensando, assim... Engraçado que é o mesmo questionamento de dentro da igreja. Exato. Dentro da igreja, você, o que eu tô fazendo aqui? Esse não é meu lugar. Quando você vai pro lugar que você queria, não, também não é meu lugar aqui. Exato. Aí, nisso eu até me lembrei agora de uma pregação do Felipe, né? Que é o filho pródigo. Ele é feliz e não sabe. Depois ele é infeliz e não sabe. Depois ele é infeliz, né? Ele era feliz, mas não sabia. Porque tava dentro da casa do pai. Então ele tinha tudo que precisava. Felipe. São 4 fases, né? A primeira fase Ele fica aqui olhando pra gente. Pra ver se vocês lembram, se prestarem atenção. Filho pródigo tem 4 fases. Isso vem de um livro bem interessante, inclusive. Primeira fase do filho pródigo é quando ele tá dentro da casa do pai. Ele é feliz, ele tem tudo que ele quer, só que ele não sabe que ele é feliz. E por isso ele sai. Sim. E aí ele entra na segunda fase, que agora ele é infeliz, mas ele não sabe que ele é infeliz. Até que então ele perde tudo e entra na terceira fase dele, que agora ele é infeliz, só que agora ele sabe que ele é infeliz. E por isso ele toma a decisão de voltar pra casa do pai. E quando ele volta pra casa do pai, ele entra na quarta fase, que agora ele é feliz, mas ele sabe que é feliz. E o legal disso, né, é que a quarta fase do filho pródigo e a primeira são iguais. Ele mora na mesma casa, com o mesmo irmão, o mesmo pai, a mesma comida, são as mesmas coisas, mas agora o coração dele é diferente. Porque ele entende a importância daquilo que ele tinha. Exato. E a gente só entende o quão valioso é quando a gente perde, né? Exato. E tipo assim, eu tinha muito na minha cabeça uma frase que era: só você sabe o que é bom quando você conhece o ruim. Pra mim, essa frase foi escrita pelo Satanás. Porque eu ficava, como que eu sei se a igreja é boa mesmo pra mim, sendo que eu nunca experimentei coisas novas? Entendeu? Nossa, isso foi, assim, uma portinha. Não, nem foi uma porta, foi uma janela pequena, assim, que deu indício pra tantas coisas. Então, e tipo assim, no meio das festas, no meio dos rolês, no meio das mentiras que eu contava pros meus pais, no meio, de toda bebida alcoólica, de tudo, eu ficava, ai, gente, era pra eu estar aqui mesmo? Acho que não era pra eu estar aqui. Aí eu ficava, mas se eu voltar pra igreja, eu tô toda errada, Jesus vai me aceitar? Nossa. Jesus não vai me aceitar. E aí eu ficava com esse peso, sabe, sobre mim, tipo, eu ia dormir e eu ficava, o que eu fiz hoje, cara? Eu menti pros meus pais, eu fiz tanta coisa errada, eu fiz mal ao meu próprio corpo. E aí, só que no outro dia eu ficava, eu também não vou pra igreja. Você já pensou que vergonha? A filha do pastor aceitando Jesus. Aí aquilo, aí abraça o capeta. E eu ficava... Não, e uma coisa interessante. Ai, Deus. Todo culto que eu ia, porque dentro de tudo isso, eu ainda ia para os cultos, né? Ai, nossa, ainda ia! Eu ainda Peraí, ia. então, olha como a Larissa tinha consciência. Ela falava, eu não vou voltar pra igreja, porque ela entendia que quando ela ia, era só o corpo que tava indo. Exatamente. Eu já Uau. sabia disso, que meu coração tava fora. Então, quando eu ia para os cultos, assim, teve até uma época que eu fiquei dando algumas desculpas pro meu pai. Minha mão tá doendo, eu não vou tocar hoje. Eu não vou tocar violão. Eu tô rouca, pai. Eu não posso cantar hoje.
E aí eu ficava na galeria, né? Só que, assim, a galeria pra gente era lugar de gente que tava com vergonha. Toda vez que a gente olhava assim pra galeria, era alguém conhecido, a gente ficava, fez alguma coisa. Pecou, né? Pecou, tá em pecado. E aí, eu ficava lá na galeria, né? E aí, toda hora, todo culto toda parte do culto que era o apelo, eu ficava, ai, se o pastor falasse, tipo assim, quem tá dentro da igreja, mas também quer... Meu coração ficava queimando, assim, sabe? Quem tá dentro da igreja, mas quer se reconciliar com Jesus, quer ter um encontro com Jesus. E aí não tinha essa pergunta, e eu ficava assim, como que eu vou falar que eu vou aceitar Jesus? Sendo que eu tô aqui todo culto, eu sou filha do pastor, não dá pra fazer isso. A dificuldade de reconhecer que tem gente que tá lá dentro, mas tá lá fora. Exatamente. A história do irmão do filho pródigo, né, David? Fala sobre isso. O irmão do filho pródigo, ele tá na casa, ele não saiu de casa, mas mesmo assim ele não tá feliz. Assim, ele viu que o irmão saiu, meu irmão saiu, eu vou ficar aqui e vai continuar infeliz. Sim. Até ele entender que ele tem tudo que ele precisa, o pai. Exato. Entendeu? E por muito tempo eu me sentia como o irmão do filho pródigo. Porque assim, minha irmã tinha saído da igreja, estava vivendo o que queria. Teve até uma pregação que eu não lembro quem foi, se foi meu pai ou enfim, mas que falou sobre o irmão do filho pródigo. Só que tava falando em questões espirituais. E eu tava assim, meu Deus, Sou eu escrevi isso daqui? Como assim? Tipo assim, o meu irmão... tava na época também que minha irmã tava se aproximando novamente, tava vindo em alguns cultos, já tava um pouquinho mais flexível com meus pais, mais amorosa com os meus pais. Então, já tava dando indícios que ela ia voltar pra casa. E eu fiquei, não, como assim? E meu pai ficava, obviamente, né? Meu pai ficava muito feliz quando minha irmã ia pra um culto. Nossa, era um acontecimento do ano, assim. E aí tinha aquele almoço com lasanha que minha mãe faz. Dona Sandra, saudade da sua lasanha. E aí eu ficava, eu tô aqui. Eu tô indo, tipo assim, meu coração não tá dentro da igreja, ok, mas o meu corpo tá indo. E por quê? E aí eu me vi exatamente como irmão do filho pródigo. Era aquela sensação de que, eles estão dando muito valor pra pessoa que saiu e voltou. Mas e eu que tô aqui... Eu que sou a irmã mais velha... Exato. E aí eu ficava, será que se eu desviar de fato, tipo assim, oficializar, não estou mais na igreja, será que vai ter esse mesmo cuidado? E eu ficava assim, mas aí eu ficava, não, mas eu não posso dar... mais esse desgosto pros meus pais. Porque assim, quem fica falando agora de segundo filhos do meio, eu via como meu pai sofria quando minha irmã saía pra ir pra... tipo assim, pras baladas, enfim, pras festas, pros bailes. E ela voltava, tipo, 5 horas da manhã. Meu pai ficava muito triste. Muito, muito. E eu ficava lá assistindo. E aí eu ficava, eu não posso fazer com que o meu pai chore por mim, desse jeito. Só que ao mesmo tempo eu ficava, mas eu não entendo porque que eu tô na igreja e eu queria estar no lugar da minha irmã. E aí eu ficava assim, nessa saia bamba, assim, sabe? Nessa corda bamba. E eu ficava, o que eu faço? Eu não quero dar os desgostos pros meus pais, né? Essa tristeza pros meus pais. Mas eu também não quero ficar dentro da igreja nesse estado. E aí, isso ficou por muito tempo. Tanto que eu ainda... tava nos grupos, eu ainda cantava nos grupos. E aí aconteceram muitas coisas ruins. A minha líder ficou muito doente. Muito, muito, muito doente, assim, de cama, de não conseguir andar, de não conseguir ir no banheiro. E aí, olha como o diabo é sujo. Eu ouvia, isso é culpa sua. Porque você tá em pecado. Nossa. Você vai pros ensaios, você vai pros cultos, você canta e sua líder tá pagando preço. E eu ficava assim, meu Deus, como assim? Não é isso. Meu Deus. E aí, cada semana ela ia piorando. Aí quando eu deixava de ir pra alguma festa, eu ficava, Deus... eu deixei. Meu Deus. Você começou a negociar. Aí eu fiquei, Deus, olha, eu não tô bebendo... eu não tô ingerindo coisas que não se devem ingerir. E aí eu ficava, Deus, será que o senhor pode fazer mais uma melhora? E aí, assim, ela ficou internada, acho que uns 2 meses, não sei. E aí ela saiu da UTI, foi pra casa, mas assim... assim, foi horrível, porque todos os jovens foram visitar ela, né? E ela tava num estado...
tipo, ela tava sentada assim no sofá dela, só que ela não se mexia. É como se ela estivesse vegetando, sabe? Nossa. E assim, e ela era aquela líder que movimentava os jovens. Super ativa. Super ativa. Tipo assim, ela tava como líder dos jovens há 3 gerações. E ainda lá, tipo, vamos lá, gente. E me ensinou, ela que me ensinou a tocar violão, ela que me ensinou o básico, assim, de música. E aí eu ficava, meu, isso tudo é culpa minha. Isso é culpa minha, isso é culpa minha. E aí eu ficava, mas eu não entendo por que tá na igreja. E aí eu ficava essa guerra, sabe? Essa militância entre carne e espírito. E aí foi passando o tempo, eu fui tentando entender, assim, o peso de estar na casa de Deus, mas não estar com o coração. E aí foi quando minha avó adoeceu. E aí eu fiquei, meu Deus, calma. Isso é culpa minha também. E aí, minha avó adoeceu, ela ficou internada. E aí, ela morreu, infelizmente, ela faleceu. E aí, quando ela faleceu, eu falei... É culpa minha. Minha líder tá doente por culpa minha. Minha avó morreu. Você E começou é minha a culpa. culpabilizar você por tudo de ruim que acontecia à sua volta. Antes de você chegar nessa parte da sua história, que eu acho bem interessante, inclusive, que é mais ou menos quando você teve um encontro verdadeiro com Deus, assim, né? Você estava falando sobre a questão de... Você via a forma que seu pai ficava triste quando via sua irmã saindo, coisa desse tipo. E eu acho engraçado, né? Que é uma parte da sua história que a gente fala muito pouco para as pessoas, né? E a maioria das pessoas não sabe que teve essa vida da Larissa que saiu da igreja, da Larissa Sim. que bebeu, da Larissa que usou droga e da Larissa que fez tantas coisas. Durante esse período, teve alguma experiência assim que você passou de seus pais ficarem sabendo de alguma coisa, de descobrirem algo que você fez e você sentiu uma culpa nesse sentido? Então, teve uma vez que eu fui meu pai viajou. A viagem missionária. E aí eu Pra fora do aproveitei país, isso. na época, não? Ainda Não, acho que foi... Eu não lembro o estado, mas foi dentro do Brasil. Aí só tava eu, minha irmã e minha mãe em casa, né? E meu irmão era pequenininho, né? Então... Aí eu falei... Vamos mandar um abraço pro Gabriel? Coitadinho. Porque ele falou no último podcast que a gente não lembra dele. Gabriel, um abraço pra você. Biel, Você é eu te demais. amo, viu? Biel, tamo junto. Queremos você no nosso podcast. E aí eu usei essa situação, falei, meu pai não tá em casa. É isso, é agora. Eita. Meu Deus. Aí eu fui e eu Que nem aqueles avisei. filmes americanos, você fez a festa? Não, tipo assim, eu não foi na minha casa. Uma amiga da prima da minha amiga foi fazer uma festa. E aí, nesse dia, eu avisei minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou pra uma festa. Um aniversário de família. Uma coisa bem caseira. não, eu falei pra minha mãe isso. Fraternização sadia. O pessoal lá é até crente. Não, aí eu falei pra minha mãe, eu até me senti orgulho de mim naquele dia, porque eu falei pra minha mãe que eu estava saindo. Não era que nem as outras vezes que eu saí escondido. E aí eu falei, mãe, eu vou pra uma Mas quando festa. você saía escondido, qual era a desculpa que você dava? Se era escondido? Era escondido, eles não sabiam. Não sabia que você saiu e que você voltou? Não. Estão sabendo agora que você contou. Exatamente, muito obrigada por isso. Estragar minha vida. Ah, ninja. Meu Deus. Olha, meu Deus do céu. Eles deixavam a... Gabriel, sai. Sai desse episódio agora. Eles deixavam as chaves no chaveiro do lado da porta. E aí, quando eles iam dormir, eu pegava a chave e saía. Às vezes, assim, eu avisava minha irmã. Às vezes, não. E aí, era por isso. Ai, amado. Mas, assim, eu... Pai, mãe, desculpa. Já prescreveu. Já. E nessa ocasião que seu pai tava viajando? Essa ocasião que meu pai tava viajando, eu avisei minha mãe, né, que eu ia pra uma festa. E assim, pra mim, era o dia. O dia de chapar o globo, de fazer tudo que eu queria. E era isso. Beleza, cheguei na festa, ok, todo mundo lá, e era funk, e era bebida, e era narguilé, e era droga, e eu fiquei, nossa, esse é o lugar. Que eu vou morrer, assim. Misericórdia. E aí eu comecei a beber. E aí, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu fiquei tão grog da cabeça, que naquela época o pessoal fumava muito narguilé, né? E aí narguilé... Não é só naquela época, não. Não, é que hoje é mais vape. Lá... Tá Nós perdendo chamamos de Tá perdendo. pendrive. Exato. E aí, só que tipo assim, o carvão do narguilé, ele fica aceso em cima, assim. E às vezes tampam, às vezes não. A maioria das vezes não. E aí, nisso, eu fui e esbarrei
no narguile e o carvão quente caiu bem no meu pulso. E aí, nisso que caiu no meu pulso, eu caí da escada. E aí eu caí da escada, só que eu não senti nada, porque eu não tava. Muito louca. Muito. Aí eu fui, o pessoal, todo mundo desceu assim. Larissa, o que aconteceu? E eu Só um assim. segundo. Gente, por favor, pausa esse vídeo agora. Pede um lanche no iFood. Vai estourar uma pipoca porque o negócio aqui tá rendendo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Manda esse... Eu não sabia que ia chegar nesse rumo essa conversa. Manda esse vídeo pro máximo de pessoas que você conhecer, porque o negócio aqui tá ficando bom. Nessa hora, a música da Vitória... Vitória, queremos você no nosso podcast. A música da Vitória começou a tocar. Foi livrado. Não, aí foi, o pessoal veio assim, que eu caí da escada, né? Ah, que não sei o que, você tá bem? Eu, não, tô muito bem, tá tudo certo. Só que o meu pulso tava com umas bolhas enormes, só que eu não tava sentindo. Aí, beleza, seguindo a festa. Literalmente anestesiada. Anestesiada, exato. Eu acho que foi até esse aqui, mas não tem mais a marca, graças a Deus. Tem um nome de uma substância que causa isso. Acabar o podcast, eu conto. Aí foi... eu comecei, o efeito da bebida começou a passar. E aí começou a arder. E aí quando eu olhei pro meu pulso, assim, tinha 3 bolhas enormes, assim, de queimadura, obviamente, né? E aí eu falei pra minha amiga, socorro! Ai, que não sei o quê. Aí a gente foi, e aí a mãe da menina que tava dando a festa tava na hora, lá. assim, você não sentiu a dor do queimado? Não, porque assim, primeiro que eu tava sentindo dor da queda da escada. Aí depois só que eu fui sentir a queimadura. Aí eu fui e falei com a mãe da menina que tava dando a festa. Era muito alta a escada? Não tanto, era assim, razoável, sabe? Tipo, sei lá, 10 degraus. Normal, né? Cai. E fica, beleza. Aí foi... Que nem a Claire caiu. Era exatamente, eu caí que nem a Claire. Meu Deus. Toda assim, ó. A Claire e a Larissa, inclusive, tem muitas semelhanças, Tem, né? parece. Só que ela sabe cantar. Aí a mãe da menina começou a jogar leite, assim, não sei de onde ela viu que melhorava, né? Não melhora. Não melhora. E aí começou a jogar leite, aí pegou gelo, aí colocou gelo, só que só piorou. Ele ia fazer um milkshake no seu braço, leite, eu gelo, acho. sorvete. Aí no meio disso, aí o pessoal, vamos tirar a foto da noite, da festa. Aí eu, vamos. Você chorando lá, o braço inchado. Aí eu limpei o rosto Ó, assim. derrota! Eu fiz a pose e depois eu voltei pra casa chorando. Aí quando eu voltei pra casa chorando, aí minha mãe tava lá, né? Só que aí não deu pra esconder. Eu acho que até minha mãe lembra disso. Tipo assim, minha língua tava embolando, eu não conseguia falar. Eu tava andando exato. Eu tava andando torto, meu braço tava todo coisado. Aí eu cheguei em casa. Mãe, Deus! Aí ela, o que aconteceu, menina? Aí eu não conseguia falar, porque minha língua tava... Aí a minha irmã tava em casa. Foi o caos esse dia. Porque era minha mãe tentando brigar comigo, mas eu tava chorando. Aí ao mesmo tempo minha mãe tava tentando me consolar, me ajudar. Aí a minha mãe brigando com a minha irmã... Pelo quê? Não sei. Você sabia? Eu acho que ela sabia. Aí era minha mãe brigando com a minha irmã, e a minha irmã brigando com a minha mãe. Aí aquele caos. E o Gabriel chorando, porque tava todo mundo gritando. Ai, Deus. E aí a gente foi no médico, aí passou uns medicamentos lá, e eu fiquei com a mão enfaixada. E aí, no outro dia, fui tomar café. Bem, sua mãe. Silêncio vergonhoso, meu Deus. sepulcral. Aí minha mãe assim, bom dia, Larissa, Deus abençoe. E eu assim, meu pão tá muito bom. Cara, quem conhece Esse a caveto. Dona Sandra consegue imaginar essa cena. Não, aí ela foi e falou, o que aconteceu ontem? Aí eu falei, mãe, sei lá. Eu nem lembro. Aí ela, você tava bêbada a esse ponto? Aí eu, não bebi. Não bebeu? Quem bebeu? Eu não bebi. Aí ela, como assim, Larissa? Você chegou toda... Batizaram meu copo. Mas eu tomei 2 copos com água, uma coca. Groselha. Aí eu fui, expliquei. Aí eu falei a verdade, né? Falei, mãe, bebi, que não sei o quê, tanana, caí da escada. Aí o carvão queimou o meu braço e foi isso que aconteceu. Aí a gente tentou, por aquela semana nós tentamos superar aquilo. Porque toda vez que minha mãe olhava assim pra mim, eu ficava, você tá me julgando, né? Você tá lembrando. Você tá lembrando que eu fiz depois? Desculpa! Meu Deus. E aí, tipo assim, a partir desse momento, assim, eu fui tendo a noção... Porque, obviamente, depois desse café...
com super tensão, né? Eu fui e pensei assim, falei, tá errado o que eu tô fazendo, tá errado. Aí veio a enfermidade da minha líder, depois disso, depois veio a morte da minha avó. E aí foi quando, tipo assim, eu tava no fundo do poço mesmo, porque pra mim tudo era culpa minha. Então, tipo assim, se desse alguma coisa errado com a minha irmã, com meu pai, com meu irmão, a culpa era minha, porque eu estava pecando. Eu estava pecando dentro da casa de Deus, e era isso. E aí, quando minha avó faleceu, eu ainda tava em um relacionamento que era conturbado, muito conturbado. Você usou uma palavra bem leve, né? É que eu não achei outra. E aí, tipo assim, nesse período, porque assim, nós íamos e voltávamos. Só que era horrível, porque eu adquiri uma dependência emocional nele extrema. Tipo assim, se ele não olhasse pra mim... Você precisava de uma validação De uma dele. validação. Então, tipo assim, e eu ficava, eu queria tanto você na igreja. Aí ele ficava, não, semana que vem eu vou. Aí eu ficava, semana toda, Semana que vem. esse final de semana ele vai pra igreja. E aí Jesus vai falar comigo, vai falar com ele. Nós dois vamos voltar a ficar na presença de Deus. E é isso. Aí eu vou parar de fazer Vocês se tudo. conheceram na igreja ou fora da igreja? Não, a gente se conheceu dentro da igreja. Porque assim, ele é irmão de um dos líderes do louvor. Só que ele era... Tipo assim, o líder do louvor, sei lá, é bem mais velho, né? E ele era o caçula. E aí, esse irmão dele levou ele pra igreja. E aí, nisso, a gente se conheceu. Foi crescendo no grupo dos pré-adolescentes, adolescentes, jovens. E aí, a gente foi se envolvendo e tal. E aí, só que quando a gente entrou nessa pré-adolescência, juventude, foi quando ele... decidiu seguir, assim, os caminhos que ele queria. E pra ele, era tudo mais fácil, né? Fazer o que ele queria. Porque, de fato, os pais dele não eram pastores. Ele não tinha essa pressão, Essa assim, pressão dentro da casa dele. Eu sei que esse papo tá muito interessante, mas eu preciso voltar nesse tópico. O que aconteceu quando o pastor Josué voltou da viagem? Não, então... Eu acho que minha mãe não contou pra ele, porque quando ele voltou... Agora ele vai saber? Te amo, pai, me Pai, perdoa. lembra daquela viagem, aquele dia? Então, eu acho que minha mãe nem contou pra ele. Ou se contou, ele só orou. Tipo assim, porque eu lembro que quando ele voltou... ele começou a, tipo, ser mais carinhoso comigo. Minha filha, vamos assistir um filme juntos? Aí eu fiquei assim... Isso é uma armadilha. Porque ele... sabe. Pronto, Você meu pai sabe. tá fazendo uma armadilha e minha mãe está me julgando. Exato. Aí eu fiquei assim, meu pai tá fazendo uma armadilha, porque no meio do filme ele vai pausar o filme, vai falar tudo que eu fiz, vai botar de castigo. Mas enfim, eu acho que assim, meu pai, ele sempre levou as coisas... muito no espiritual. Então, tudo que acontecia, ele orava. E aí, nessa época, assim... Porque, obviamente, eu tava na igreja, com o coração fora da igreja, mas eles percebem, dá pra perceber quando alguém não tá fazendo aquilo porque quer. Então, as orações deles foram intensificadas. Eu via que meu pai, tipo assim, ele toda hora tava orando, toda hora tava indo no culto de oração, nos cultos... Obviamente, ele ia porque ele é pastor também, mas tinha aquela... O propósito dele meu Deus, era minhas filhas. restauração da minha família. E, tipo assim, toda a minha... vida, a minha irmã, assim, foi um exemplo. Obviamente, né? A filha mais nova, quando tem a filha mais velha, pronto. É a herói. E é a heroína da minha vida. Vou me espelhar nela. E quando essa fase chegou, né? Meu pai se preocupou muito entre a quem eu ia olhar, a minha mãe ou a minha irmã. E aí ele intensificava muito a oração. Qual então, é a diferença de idade de você e da Lele? 3 anos. 3 anos, bem pouquinho. Pouca. Então, tipo assim... E nesse período, assim, eu percebi que ele não só orava pela minha irmã, pela volta da minha irmã, mas ele orava muito, muito por mim. Então, quando ele voltou dessa viagem, que ele começou a se aproximar mais, e eu fiquei, tipo... Tipo assim, ele é muito carinhoso, mas aí eu ficar... Sabe, quando você tá devendo. Tudo que a pessoa faz, você tá devendo. Não merece tanto. Não merece tanto amor, não, hein? E aí, foi aí que começou a me constranger. Porque, assim, meu pai e minha mãe poderiam... Obviamente, eles sabiam a filha que tinha dentro de casa. Tipo assim, as minhas atitudes, o meu linguajar. Eu falava muitas coisas que não era pra falar. Muitos palavrões. Eu andava com gente que não era pra andar. E eles vendo aquilo, assim... E hoje eu tenho a real certeza disso. Eles oraram sobre aquilo. Então, assim, principalmente meu pai. Meu pai, ele vê... Ele fala, vamos orar.
E minha mãe fica, não, vamos resolver isso agora. E meu pai, vamos orar. Então, assim, eu consigo ver o cenário dos meus pais conversando sobre mim. E meu pai, vamos orar. Vamos orar. Então, assim, e foi aí que eu fui começando a me constranger, sabe? Porque meu pai poderia muito bem falar, eu sei o que você tá fazendo. Eu conheço você, eu sou seu pai. E ao invés disso, ele ficava, vamos assistir um filme juntos? Vamos pra igreja juntos? Eu tô orando por você, minha filha. Hoje eu vou pro culto. Eu vou pra consagração, porque na consagração eu não ia. Aí eu vou pra consagração, vou orar por você, pela sua irmã. E eu ficava assim, tá bom, pai. Tipo, minha cara tava assim, né? Tá bom. Mas aí, lá dentro eu tava, caramba, meu pai tá orando por mim. Ele te ganhou não com palavras, mas constrangendo com amor, exato, de fato. Exato. E o mesmo minha mãe, porque depois desse episódio que aconteceu, eu esperava o quê? A dona Sandra... Larissa, você não vai almoçar! Mas não, tipo assim, ela continuou me tratando da mesma forma. E aí, a partir daí, eu comecei a ver o amor de Deus com os filhos rebeldes, sabe? Tipo assim, independente do erro que eu tenha feito ontem, ele ainda continua me amando hoje. E ele você espera... continua sendo filha. Exato, e ele espera que eu me arrependa. E aí, eu via esse olhar, sabe? De amor ainda pelos meus pais. E aí, isso foi me constrangendo. E aí, quando... enfim, minha vida tava lá embaixo, assim, pra mim. Porque, assim, muitas pessoas pensam que a minha vida é bem... ela é feliz. Porque, de fato, tipo assim... quem brinca muito, quem zoa muito, quem... Mas, assim, quando eu chegava no meu quarto, eu ficava... Ai, se Deus quisesse... Eu não queria tirar minha vida, mas eu queria, tipo assim... se que acontecesse alguma coisa. Exato. Ai, se Deus quiser que eu morra agora, por favor, vai ser um alívio. Eu acho isso muito engraçado, né, David? Que isso devia nos ensinar alguma coisa, porque... esse é o tipo de amor com o qual Jesus trata os filhos que estão longe, né? Olha pra Pedro. Pedro, em uma mesa como essa, Jesus fala, alguém aqui vai me negar. Pedro, ele é o primeiro a levantar, bater no peito e falar, eu não sei eles, mas eu não nego o Senhor. Se precisar, eu tô pronto para ser preso e morrer por amor a ti. Pedro nega Jesus 3 vezes naquela mesma noite. Jesus morre, 3 dias depois ressuscita e Pedro tá esperando, cara. Pedro tá esperando Jesus condenar ele. Pedro tá esperando que Jesus apontasse os seus erros. Sim. E quando Jesus finalmente aparece na beira da praia, que Pedro não tinha pescado nada, Pedro esperando uma palavra de condenação, Jesus prepara uma mesa. Fala, Pedro, senta aqui e vem jantar comigo, né? Exato. Jesus, ele não tinha uma palavra de condenação, ele tinha uma mesa de perdão pra colocar Pedro de volta ali. Exatamente. E foi isso que aconteceu com você, né? Sim. Então, tipo assim, aí... Tanto que tem uma noite que eu intitulo como uma noite que eu encontrei Jesus de fato. Tipo assim, tava tudo isso acontecendo, a culpa, o medo de voltar pra casa, assim, pra casa, tipo, o meu coração voltar pra presença de Deus. Todos os julgamentos, o que as pessoas iam pensar se descobrisse o que eu tava fazendo. O que é... Sabe? Turbilhão de pensamentos. E aí chegou numa noite, assim, que... Tava todo mundo muito triste por conta da morte da minha avó. E já tinha passado, acho que, 2 meses. E aí eu tava, tipo assim, sobrevivendo, sabe? Tô levando. Já não tava mais fazendo tudo o que eu fazia, porque eu não tinha mais vontade de fazer. Tipo assim, hoje não. Hoje não quero. E aí chegou numa noite que eu tava, assim, muito triste. Muito triste. E aí... começou a vir tudo que eu fiz. Deus não vai te perdoar. Seus pais não vão te perdoar. Todo mundo que acredita em você vai desacreditar de você agora. A morte da sua avó é sua culpa. A sua líder tá zoada. Ficou doente por conta de você. E aí, eu fiquei assim... Eu tava deitada na cama, assim, né? Pronta pra dormir. E aí, eu, tipo, paralisei. Tipo, eu não conseguia... Eu tentava mexer meus braços, mexer minhas pernas, eu não conseguia. Eu só conseguia chorar. É como se... E eu tava, tipo, recuada, assim. E aí, é como se... Sabe quando você tá com dor no estômago e você fica assim? É como se essa dor fosse física. Era uma dor emocional que se manifestou de forma física. Talvez espiritual que se manifestou de forma física. Exato. E aí eu comecei a chorar. E eu, na minha mente, né? Eu fiquei, Deus me ajuda. Eu não mereço ajuda, mas me ajuda. E aí isso durou, assim... Pra mim, pelo menos, durou a noite toda, né? Eu não sei quantos minutos de fato foram. Mas aquela dor, assim, aquela tempestade durou muito tempo na minha cabeça. E aí foi quando eu
consegui mexer um pouco, respirar, porque tava tenso. Era uma névoa, assim, como se fosse uma neblina, assim, em cima de mim. E aí, eu falei, Deus, me dá um sinal, só uma coisa que eu ainda tenho chance, que você ainda me ama, que, sabe, eu tenho um futuro daqui pra frente. E aí, foi quando eu consegui me mexer, né? Peguei o meu celular e aí eu nem sabia o que eu ia fazer com o meu celular. Eu só entrei no YouTube e nisso que eu entrei no YouTube tinha lá uma música que era lançamento, que era Eu Te Ouvi, o nome da música. E aí contava de fato tudo que eu tinha acabado de pensar ali. Lembra quando você precisou, eu estava lá. Quando de mim nem notou, eu também estava lá. E aí, aquilo, eu fui ouvindo... Essa canção. Jonathan Serra, alguma coisa assim, eu tava ouvindo hoje. Daqui a pouco eu vejo aqui o nome. E aí eu fui ouvindo aquela canção, e aí o meu choro já não era mais de dor, era tipo de alívio, sabe? Poxa, Deus me ouviu. Poxa, depois de tudo que eu fiz, todas as pessoas que eu já me envolvi, todos os lugares que eu já fui, o Senhor ainda me ouve. Tipo assim, eu ainda sou digna de ouvir. Porque eu pensava assim, poxa, o mundo é tão grande. Deus tem tanta coisa pra fazer. Quem sou eu? E aí, naquele momento, tanta coisa pra fazer que Deus tinha. Deus tava me ouvindo, sabe? E aí, eu ouvi aquela música. E aí, eu senti fisicamente, assim... mãos, assim, me segurando, me abraçando, assim. E aí, eu comecei a chorar. E aí, naquele dia, eu prometi pra mim mesma e pra Deus. Falei, eu nunca mais vou fazer o que eu tava fazendo. Nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. Nunca mais... sabe, aceito amizades, relacionamentos que me levam pra destruição, que abrem uma janelinha sequer de nada a ver, isso não é nada a ver, sabe? Essa frase demoníaca. Então, e aí eu prometi pra mim mesma, eu falei, não, agora eu entendi, eu tive de fato um encontro com Jesus e agora eu não vou largar ele mais, nunca mais. Eu sei que tinha uma canção, queria até que você falasse sobre isso, inclusive, que nesses momentos que você tava aflita por conta do que tinha feito, você cantava ela, né? Pra Deus no quarto. Fala como que era isso, como que nasceu de fato essa canção e que canção era essa? Bom, na verdade, antes de eu começar a escrever canções, né? Eu ouvia muito Ministério Zoe. E aí, Ministério Zoe, maravilhoso. E aí tem uma música, Canção do Publicano, né? Será que ainda podes me amar? Será que ainda podes me usar? E aí fala com minhas mãos sujas. E eu ficava, Senhor, eu sou assim, socorro. E aí, a partir desse momento, eu fui começando a entender o amor de Deus, a entender a misericórdia de Deus. E aí eu fui escrevendo músicas que não eram dos cenários que eu estava vivendo. As minhas primeiras músicas, elas falam sobre alegria. Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho amor. Essa foi a primeira música que eu escrevi. O refrão dela é essa, né? Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho amor. Teu amor me satisfaz. Só que eu não tava vivendo aquilo, mas eu tava profetizando que um dia eu ia viver aquilo. Tipo assim, algum dia eu vou ser feliz nesse ponto. Algum dia essa será a minha realidade. Exatamente. E aí, eu fui escrevendo música sobre alegria, sobre felicidade. E aquilo foi, de certa forma, me alimentando. E eu fui começando a me reerguer de novo, sabe? E aí, mas toda vez que eu parava pra pensar no que eu já tinha feito, em pecados domésticos ainda que eu tava, eu ficava muito triste. E aí, eu tava com o propósito de ler a Bíblia toda, né? E aí, nisso que eu tava com o propósito de ler a Bíblia toda, eu li Salmos 51. E aí, era exatamente tudo que eu queria escrever, mas eu não tinha palavras pra escrever, sabe? Tem misericórdia de mim, ó Deus, eu pequei, contra ti, só contra ti eu pequei. E aí, eu lendo aquilo, eu fiquei, Jesus, não... Como assim? Eu escrevi isso aqui e eu não tô sabendo. E aí, aquilo me pegou de uma forma, assim... que eu falei, não, eu tenho que fazer uma música sobre isso. Uau. Eu tenho que, sei lá, externalizar isso de alguma forma. E aí eu fui começando a ver referências de melodias que fossem mais melancólicas, assim. Mas que trouxesse mais arrependimento, sabe? E aí eu fui construindo essa canção. E assim... durante anos, eu fui escrevendo essa canção ainda, porque o nosso velho homem ainda tá aqui, né? Infelizmente, ele não morreu. Então, tem dias que eu penso em voltar atrás, tem dias que eu penso em fazer coisas que eu fazia, tem dias que eu penso em fazer algo que eu até mesmo nunca fiz, mas sempre tive vontade. E aí, esse velho homem vem e fica, mas e se? Mas e se? E eu fico, não. E aí, toda vez que
esse velho homem tenta ter voz na minha vida, aí eu falo, não, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, eu sou pecador, sou contra ti, eu peco e eu pequei. E assim, essa música, tanto que ela vai ser lançada em nome de Jesus esse ano. E assim, ela tem um peso emocional muito grande. Assim, não só pela letra, né? Porque eu, assim, entendendo e lendo, eu entendo que Davi tava sentindo mais ou menos aquilo que eu tava sentindo. O peso do seu pecado, né? O peso do pecado, exatamente. E aí, eu olho pra aquela letra, né? Eu falo, eu te entendo, Davi. Canta o refrão dessa canção com a ponte dela. Contra ti, só contra ti, eu pequei e fiz o que reprovas, de modo que é justo a tua sentença e tens razão em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Me ensina a sabedoria, purifica-me e ficarei puro. Lava-me mais branco que a neve serei. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí volta pro contra ti, só contra ti eu pequei. E aí no final é como se Deus falasse conosco, né? Respondesse a oração. Respondesse a oração Filho, eu sei, e por você enviei aquele quem com prazo, pra que sejas livres da minha sentença. Por amor enviei o Filho que dá vida, não vida terrena, mas vida eterna. Não és mais alvo da minha ira. E aí, essa Uau, meu Deus. Sensacional. Sensacional. Aproveitando, em vez de deixar para o final, porque essa pergunta chegou justamente indo de encontro ao que nós estamos falando agora. Minha prima, gente, Luciana, nem sabia que a Luciana tava assistindo nos podcasts. Luciana, eu te amo, você mora no meu coração. Ela perguntou como podemos ser libertos do pecado e continuar pecando. Por que eu escolhi essa pergunta dela pra fazer logo agora? Porque você está falando sobre isso e porque ela lá tem uma ministração fantástica sobre abandonar o pecado de estimação. Foi a ministração mais impactante que eu já ouvi na minha vida. Nós estávamos no monte e a gente sempre, depois da oração, alguém tem alguma coisa pra falar? Pela primeira vez, olha lá. Eu queria falar um negócio, irmãos. Foi confrontante. Na cara não, pra não estragar o velório. Foi incrível. Por favor, Lala. Aproveitando que você vai responder essa pergunta, fala sobre o que você ministra nessa palavra, né? Sobre o que a gente considera como grande pecado e o que a gente esquece dos pecados de estimação. Sim, nesse período, né, de conversão novamente, que eu tive com Jesus, eu deixei vários pecados que pra mim eram enormes. Então, tipo assim, ir pra festas, se envolver com pessoas. O visível, exato. Mas tinha o invisível, né, o escondido ali que você deixa. E aí, por anos, eu fui fazendo coisas que não agradavam a Deus e prendendo, como se fosse um cachorrinho, prendendo, mas daqui a pouco eu te solto. Uhum. Mas só pro agora. Mas você está aqui comigo. Você tá aqui comigo? Exato. E aí, eu fui ministrada por Jesus sobre isso, né? Tem a parte, eu não sei onde está escrito, mas que Deus perdoa os seus pecados, porém pra você ser liberto, Tiago né? fala, né? Confessar os nossos pecados para Deus para que sejamos perdoados e uns aos outros para que sejamos curados. E tem também o provérbio, se não me engano, 23:11, eu não lembro, aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Eu acho que é 23:11. Exato. E aí eu sempre pedia perdão pra Deus sobre esse pecado. Eu falava, Deus, me perdoa, nunca mais vou fazer. E aí, sei lá, passava 3 meses. Eu caía de novo, me perdoa, nunca mais vou fazer. E aí, só que isso eu deixava no oculto, né? Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia.
Exato. E aí, tanto que eu tive uma conversa... Eu e o Felipe, nós temos muitas conversas difíceis. Então, assim, o que é mais desconfortável pra falar, a gente justamente fala, porque a gente entende que conversas difíceis trazem uma vida fácil, né? Uau. Então, assim, eu sentei com ele e falei, olha, eu preciso falar pra você uma coisa e tenho esse pecado que... E eu não quero mais cometer. E foi justamente uma ministração sua que você falou isso, e isso ficou martelando no meu coração, martelando. Meu Deus, eu tô pedindo perdão, beleza, eu tô sendo perdoada, mas eu não tô sendo curada. E aí foi quando o Espírito Santo tocou em mim e falou, você precisa falar sobre isso. E aí eu Verbalizar fui é importante. verbalizar. E aí, tipo assim, todos os pecados que nós achamos que é pequeno, exemplo, a mentira. Quantas pessoas mentem a rodo aí? É um hábito já. É um hábito, exato. O chefe liga onde você inveja. tava, ai, meu carro quebrou, você não sabe. Exato. E tipo assim, você só se atrasou. Não quis falar. Exato. A inveja, todos os frutos da carne, né, que tem lá em Gálatas 5, se eu não me engano. Então, esses pequenos pecados, assim, que vão trazendo de volta, é como se você desse um pouquinho de arroz e feijão ali para o seu velho homem. Tipo assim, se alimenta só um pouquinho. Fortalecendo pouco a pouco. Exato. E aí nós tivemos essa conversa. E aí foi quando, assim, eu não que eu não sei o que aconteceu, né? Mas a partir daquele momento, assim, aquele pecado já não era mais... Propriedade sua. Exato. Eu já não tava mais aprisionada Como por se aquilo. você tivesse soltado aquele cachorro que você falou que deixou guardado na coleira. Exatamente, exato. E aí foi nesse dia, eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso com alguém, porque, assim, estar aprisionado... É como se você, de fato, estivesse aprisionado, como se ainda houvesse correntes nas suas mãos e nos seus pés. E, tipo assim, você anda, você corre, você pula, mas até certo ponto. Porque as correntes ainda estão ali. Algo limitando a sua corrida. Exato. E aí, quando nós conversamos sobre isso, assim... aquela sede, aquela chama de fazer algo errado já não tinha mais. E, obviamente, a gente acha que ser cristão é como se desligasse o botão de querer pecar. Não é. Mas não é. Então, assim... Muito pelo contrário, você liga o botão de querer resistir ao pecado. Exatamente. E aí, eu, conversando com o Felipe, eu fui e ministrei isso no monte, porque estava muito forte no meu coração. Foi e naquele incrível. momento, assim, o Espírito Santo falou pra eu falar sobre isso. Então, assim... A partir do momento que você confessa seus pecados, e principalmente os menores, porque é como se fosse uma bola de neve, né? Você faz um aqui, depois faz outro ali, e vai... Virando uma avalanche. Exatamente. Então, quando você confessa, aquela vergonha que você tinha, tudo aquilo, todo aquele peso, você fala, contei, não vou mais fazer. E, de fato, é um alívio nas suas costas. De fato, né? Você divide aquela culpa Exato. com alguma pessoa. Então, aquela voz de acusação que era você contra o inimigo, já não é você sozinha. Você tem alguém pra qual você falou e por isso pode ser curada. Exato. Exato. Muito Uau. forte, muito forte. E durante esse período, como foi que Salmo 51 foi a primeira canção que você escreveu? Tiveram outras? Como chegou em Adão? Nossa, não, eu escrevi várias músicas antes de Salmo 51, antes de Adão. Na verdade, eu tenho um bloquinho de notas e tenho um caderninho que eu escrevo... Tudo que vem na minha cabeça, eu escrevo. E se virar música, bem. Se não virar, era só, sabe, ministração. O Espírito Santo ministrando sobre mim. E aí, no ano de 2024, né, ano passado, surgiu a oportunidade de gravar uma música. E aí eu falei, nossa, meu Deus, que música que vai ser? A primeira que eu tenho? Adão não era a primeira opção. Não. Eu tinha várias outras. Isso vai de encontro também à pergunta da Esther Gouveia. Esther é irmã de 2 discípulos que eu tive, que é o Natan e o Charles. Legal. Né? Esther eu peguei no colo, gente, pelo amor de Deus. Tá fazendo pergunta no Tá Instagram fazendo já. pergunta no Instagram, eu tô ficando velho, Esther. Meu Deus do céu. Ela perguntou como foi o processo de gravar Adão. Então, assim, quando a música ela envolve espiritualidade, eu acho que tem muita coisa, além de só o processo de gravar. Tem os bastidores, assim, que... Pra mim é o mais importante, na verdade, né? E aí surgiu a oportunidade de gravar uma música. E eu falei, meu Deus, qual música vai ser? E aí eu orei, eu falei, Jesus...
mas essa aqui eu queria desse jeito. O Senhor ministrou no meu coração sobre esse jeito e tal. E aí, o Espírito Santo foi me lembrando de tudo aquilo que ele foi me libertando. Então, assim, o começo da música, né, que é: sei que fraco sou, ser humano eu sou, a inconstância está em mim. E eu acho que todos os cristãos, assim, né, sentem essa dificuldade de ser constantes na presença de Deus. Isso a gente vê até na Bíblia, né? O povo de Israel, uma hora tava adorando a Deus. Jesus é o nosso Senhor. E depois fazendo o bezerro de ouro. Então, essa inconstância, assim, tá em nós há muito tempo. E a infidelidade não tem fim. Tipo assim, e eu sentia que eu era... como se fosse o noivo e a noiva. Tipo assim, Jesus, ele tá ali fielmente pra gente a todo momento. E aí, eu como noiva, às vezes... tô fiel, às vezes. Então, tipo assim, e aí eu sentia isso, a infidelidade não tem fim. E aí eu falava sobre esse pecado, né? Sobre essas correntes nas mãos. O pecado vem, todo dia ele vem, jogando, né? Laços e armadilhas que quase todo dia eu caio. Então era aquela montanha-russa de Deus, me perdoa, e agora eu estou na presença de Deus, aleluia. E depois, Deus, eu pequei, me perdoa. E aí vinha Salmo 51 de novo. Aí depois, quando eu tava bem com Deus, era, sei lá, era... Agora eu tenho paz, alegria. Exato. E depois era Salmo 51. Então, essa inconstância, Jesus foi falando muito, muito forte no meu coração sobre essa inconstância minha. E eu reconheci também, né, o quão inconstante eu sou, o quanto infiel eu sou, o quanto eu dava ouvidos e olhava para as tentações do pecado. Porém, ele me fez lembrar de algo que ele tinha ministrado no meu coração, né, sobre Adão. Porque mesmo Adão, né, desobedecendo a voz dele, Deus ainda tinha uma chance para a humanidade, que é Jesus. Então, assim, a humanidade, ela foi amaldiçoada, vamos dizer assim, por Adão, né, pelo pecado. Mas Jesus veio para restaurar tudo isso. Então, eu sei que quando eu estiver à beira da infidelidade, tem alguém que pode me resgatar para não cair. E para quem tava numa caverna, assim... congelado, Capitão América, que ainda não ouviu Adão. Canta um pedaço dela pro pessoal ouvir. O refrão pode ser. Eu cantar dessa parte do Adão, né? Mas, mesmo com a vergonha que dei de Adão, mesmo com toda a culpa que dei de Adão, tu não mudas, e assim como fez com Adão, me chamar pelo nome. Tento me esconder, mas a tua voz ecoa pelo jardim, o medo vem após, e pelo pecado o véu nos separou, e assim mesmo pergunto onde estou. Eu posso até tentar fugir, mas os seus olhos me encontram, e o teu amor me constrange, a tua graça me alcança. Pense no refrão chiclete. Chiclete. A gente vai pro monte, aí a gente leva a caixinha de som, um negócio bem na disciplina, bem devagar. Aí eu ligo no último volume e eu fico lá no monte. Aí eu faço todo mundo ouvir. Aí a gente acende as lanterninhas do celular e fica lá. Se não ouviu, vai ouvir agora. Vai porque eu quero que você ouça. E durante esse processo, então... você teve esse encontro com Deus, esse processo de libertação que você viveu, de fato se encontrar com Jesus. Fala mais sobre isso. E também teve o processo de você se libertar dessa dependência emocional que vivia, né? Eu tava ouvindo você... discipulando uma pessoa, né, e aconselhando que estava vivendo um período complicado, assim, em relação a relacionamento, e você falou muito sobre isso, né, e talvez existem mulheres, meninas que estão nos ouvindo, que têm vivido exatamente essa fase de uma dependência emocional, que acha que se perder aquela pessoa é o fim da vida, e às vezes aquela pessoa nem é uma pessoa boa para ela, né, então, como elas podem identificar que se alguém de fato não é bom para estar com ela, e como que elas podem se libertar dessa dependência emocional? Olha, para identificar uma dependência emocional em um relacionamento assim conturbado, abusivo, é só analisar os fatos e os acontecimentos. Se você passa mais tempo chorando pela pessoa que tá do seu lado,
tem alguma coisa errada, sabe? Então, tipo assim, eu até vi um vídeo no TikTok esses dias que era uma menina falando assim: chorar pelo ex é uma coisa, mas chorar pelo seu atual? E eu entendi, eu falei, mano, de fato, tipo assim, qual que é a lógica de você escolher alguém pra estar do seu lado, pra receber o amor que você tanto quer dar pra alguém, esse carinho, sabe? E essa pessoa mais te faz chorar do que tudo, sabe? Essa pessoa mais dá mancada do que tudo, não se importa com seus sentimentos, não se importa. Te faz mal, sabe? Te coloca em situações que você não deveria estar passando. Então, assim, esse foi os primeiros passos pra eu identificar que eu estava num relacionamento que não era pra mim. Então, assim, assim, eu assino embaixo que acho que, sei lá, toda semana eu chorava pela aquele relacionamento. Eu ficava, ai, ele me tratou assim, amiga, ai, que não sei o quê. E tipo assim, não é um relacionamento bom, sabe? Se você tá chorando mais do que você tá sorrindo, mais do que você tá sentindo, sabe, alegria de estar com aquela pessoa, então isso tá errado. E aí, a partir desse momento, você faz um filtro, né? Os pós e contras. E geralmente, quando você está nesse estado de relacionamento, tem mais contras do que pós. Então, assim, é aquele lance de se autoconhecer também. E às vezes, a maioria das vezes, na verdade, quando principalmente mulheres estão em dependência emocional, elas nem se conhecem. Elas deixam de se conhecer. Talvez entram em relacionamentos que elas são empoderadas e sabem o que quer. E aí, vai passando os meses, ela vai se apagando, sabe? Tipo assim, não sei mais quem eu sou. Ela vai se moldando pra caber dentro da outra pessoa. Exatamente. Até o ponto de não ser mais ela, né? E não ser mais ela, exato. E quando chega nesse ponto, a decisão é da pessoa. Eu quero continuar a fazer isso ou não. E isso é muito difícil. Porque assim, de fato, você está dependente emocional de uma pessoa. Então, você não vê outra saída. Você não vê uma outra vida sem essa pessoa. Você não se programou pra viver sem ela. Exatamente. Isso é o problema. Porque você não quer viver a sua vida, você quer viver a vida dela. Exatamente. Tudo que ela quer viver, você quer viver também. Mas você não tem o seu... assim, eu quero conquistar isso aqui. Não tem mais isso, porque eu quero conquistar aquilo que a pessoa quer e eu quero estar junto com ela, sabe? Então, assim, você vai se apagando a sua história, apagando a sua personalidade por isso. E é muito difícil falar um basta. Muito difícil falar chega. É muito difícil. Algumas pessoas conseguem e outras não. E, assim, o conselho que eu tenho pra dar é, assim, principalmente, peça ajuda do Espírito Santo, sabe? Porque... muitas pessoas, elas ficam aprisionadas em relacionamentos assim. Começam com um namoro, depois se estende para um noivado, depois para um casamento. O problema é quando a pessoa casa. O problema é quando assim. casa. Porque exato. é um ficante abusivo, um namorado abusivo, um noivo abusivo, um marido abusivo. Exatamente. E é importante destacar, né, principalmente para as pessoas que estão ouvindo, que, cara, as pessoas dão indício, né? Sim. O ficante abusivo não vai ser um bom namorado. Assim como o namorado abusivo não vai ser um bom noivo. Perfeito. E o noivo abusivo não vai ser um bom marido. Pessoas não mudam. Se sentem à vontade pra mostrar quem são. Exatamente. Muito forte. E assim, meu pai, ele me aconselhava muito sobre isso, né? Meu pai sempre falou muito sobre relacionamento. E aí veio os 5 pontos. E quando meu pai falou aquilo, eu falei... Então tá super errado. Eu tô fazendo tudo ao contrário. Mais detalhes sobre os 5 pontos, assista a parte 1 desse vídeo. Só dá um spoiler pro pessoal. Não, senão não vai ver o vídeo. Não. Quer ver os 5 pontos? Tá no outro vídeo. Quais são os 5 pontos pra escolher decidir, pra escolher a pessoa certa. Com quem você vai casar? 5 pontos. Quer saber? Volta pro vídeo anterior. Arrasta pra cima. Pra parte 1. E aí eu fui analisando, eu falei, tá totalmente errado. O primeiro passo não tem, o segundo passo não tem, o terceiro não tem, o quarto não tem, e o quinto menos ainda. Você não gosta de mim? Não gosta de nada também, não faz nada. O que tá acontecendo? E aí, tipo assim, eram muitas palavras pra convencer, mas sem ações nenhuma. Então, eu prometo que eu vou mudar. Era um esforço unilateral. Exato. Daqui, muito esforço, do outro lado legal. Beleza, Tá ok. top. Exatamente. Entendeu? E tipo assim, nesse relacionamento, assim, eu aprendi uma coisa que eu levei pra vida, assim. Que as mulheres, elas são muito mais sensíveis do que os homens. A gente é muito sentimento e vocês são muito razão, né? E a gente tem que ter a noção da hora certa de falar que nós amamos. Porque a maioria das vezes a gente gosta muito mais rápido do que os homens. As mulheres gostam muito mais rápido do que os homens. Só que é o time certo de falar. Porque, exemplo...
Eu falo pro Felipe, eu te amo. A gente se conheceu ontem. Eu te amo. Ele vai falar, então não precisa fazer nada. Se você já me ama. Entendeu? Fácil pra caramba. Fácil. E isso se estende também em ações do relacionamento. Então, um exemplo. Viver como casados, sendo namorados. Então, assim, o que é viver como casado? Você depende daquela pessoa... Exemplo, você... eu não vou pra esse lugar sem essa pessoa. Isso, geralmente, é coisa de casado, né? Eu não faço isso sem aquela pessoa. Geralmente... coisa de casado. Eu vou dormir na casa dessa pessoa, nós vamos dormir juntos. Isso é coisa de casado. E assim também se estende para as relações sexuais. Pulando etapas, né? Exatamente. Então, quando você vive como casado no seu namoro, isso é horrível. Porque primeiro que não cria amizade, né? Segundo que a confiança sempre vai ser... porque você já vai... estabelecer desde o começo do namoro que aonde eu for, você tem que ir. Aonde você for, eu tenho que ir. Então, não tem aquela confiança baseada na amizade que deveria ter sido. Exatamente. Então, o que você tá dizendo, talvez seja um conselho importante para as pessoas que estão ouvindo, é que principalmente as mulheres têm que tomar cuidado com quanto se entregam até conhecer uma pessoa. Exato. Precisa conhecer muito bem... antes de começar a se entregar completamente. Exatamente. Tem que ter a hora certa de falar. Sentir, isso é inevitável. Às vezes nós sentimos e é isso, acabou. Mas quando você vai demonstrar isso de fato pra essa pessoa, pra ela saber que você a ama, sabe? Um exemplo do nosso relacionamento aqui... que não é abusivo, tá, gente? Não é abusivo, não é abusivo. Mas, exemplo, quando nós começamos a nos conhecer... Sim, mas eu que estou sofrendo. Se você sofre agressão, o Felipe faz aquele sinal. Quando nós nos conhecemos e começamos a fazer propostas, eu já amava o Felipe muito antes dele falar pra mim que amava. Só que eu não vou falar pra ele, porque ele vai ter que conquistar. Ele vai ter que fazer por onde, ele vai ter que conquistar meus pais. Eu ia até falar, eu falava no primeiro dia que amava já. Lá, o senhor despretensiosamente viu a foto e vou casar com ela. Não, então, mas eu não sabia disso, né? E tipo assim, baseado no que eu já tinha vivido, então eu falei, não, eu vou esperar até falar de fato que eu amo ele, que eu quero passar a minha vida com ele. Então, assim, eu acho que, obviamente, um relacionamento que não é saudável, ele tem muitos outros pilares, né? Obviamente. Mas algo que a gente pode... que nós mulheres, nós podemos evitar, sabe? A gente não pode evitar a ação do outro. Eu não posso definir o que você vai fazer daqui a 1 minuto. Porque você vai fazer. Mas o que eu vou fazer, eu decido. Uau. Então, assim, eu vou mostrar pra ele o que eu gosto dele até esse ponto. Se ele corresponder, eu mostro um pouco mais. E, geralmente, nós mulheres, nós respondemos o que os homens... nos dão. Mulheres são reativas, né? Exato. Então, assim, você sente que... E esse é o grande problema. No começo do relacionamento, e isso eu vejo com tantas amigas que eu tenho, enfim, eu também. Os homens começam fazendo muitas coisas. Eu te amo, e é isso. Aí vai declinando. E vai declinando. Ao invés de ser... crescendo, exatamente. E aí... Vocês precisam entender uma coisa, irmão. Isso eu aprendi no curso de inteligência emocional. Homens e mulheres são diferentes porque as sinapses cerebrais são diferentes. Não que as mulheres são melhores, são diferentes. Porque uma mulher, ela consegue, lá dentro de casa, ela consegue estar trabalhando em home office, fazendo a janta, escutando a conversa minha com o Felipe e ainda pensando o que ela vai fazer à noite. Sim. O Felipe só tem que marcar as agendas dele e ainda esquece o que ele tá fazendo. Não porque as mulheres são melhores, mas porque somos diferentes. São diferentes. Entendeu? A mulher, ela pensa em tudo que ela vai fazer. O homem pensa em tudo que ele fez. Exato. Ele pensa depois. E eu acho que o grande erro do homem é exatamente esse, né? Porque o homem, ele tem aquele desejo de conquistar. E esquece que a conquista é uma coisa que não termina. Então ele tem aquele desejo de conquistar. Ele faz tudo pra namorar, faz tudo pra ficar. E depois que consegue... O pastor André Silva, ele falava que a gente entende essa questão em 2 coisas. O homem, ele é um touro. Ele tem que sair daqui pra lá, ele vai. A mulher é uma borboleta. Porque a borboleta, pra chegar ali, ela pousa aqui. Aí ela pousa aqui. Aí ela pousa lá. Até chegar onde ela quer. Aí ele fala assim: irmã,
Não fica preocupada com o jeito do seu marido. É que ele é um touro, mas se você quiser orar pra esse touro virar uma borboleta, aí o problema é Aí é a sua decisão. E aí, eu acho que é esse time, sabe? E principalmente, nós mulheres, isso eu aprendi com meu pai, né? Nós mulheres somos mais preciosas do que os rubis. Então, se você der um rubi pra um porco, não vai adiantar nada. Pérolas aos porcos, Que não sabe cuidar daquilo, né? Exatamente, não sabe cuidar. Então, entenda o seu valor. E quem você é em Deus, a filha amada, a filha bem cuidada, que a menina dos olhos de Deus, sabe? Pra que Deus te dê um homem digno de honrar toda essa preciosidade que Deus te deu. E como foi o seu processo de se libertar de um relacionamento abusivo e conseguir se entregar para outra pessoa? Você teve alguma coisa assim do tipo, depois que você saiu disso, eu não vou me relacionar mais com ninguém com medo de viver novamente aquilo que você tinha vivido? Ou para você foi natural? Então, quando de fato acabou esse relacionamento, né? Porque como eu disse, ia e voltava. Mas quando de fato acabou, coloquei uma pedra lá em cima, eu falava pra mim mesma todos os dias, não volta. Não volta. Se você quiser saber como eu apareci nessa história, inclusive, assista o primeiro episódio que eu estou oculto em toda essa história que a Larissa tá contando. E eu ficava, não. E nisso, eu creio que foi muito o Espírito Santo me mostrando quem eu era. Então, assim, Larissa, ok, mas e no próximo relacionamento que você quiser ter? Como que vai ser? E aí, eu vi o Espírito Santo mostrando pra mim os defeitos que eu tinha. E aí, nisso, eu fui me conhecendo. Larissa, você é ciumenta demais. Você aprendeu a ser ciumenta demais. Você teve que ser ciumenta demais. Perfeito. Porque a outra pessoa não te inspirava confiança? Exato. Então, tipo assim, não era porque não tinha motivo e eu era ciumenta. É porque foi plantando motivos, pequenos motivos, até que... Mas o problema disso é que vira patológico, né? Então você desenvolve algo por conta de como a pessoa agia com você. Só que você quebra esse vínculo com a pessoa, mas não quebra a patologia. Exatamente. Então, a próxima pessoa que você se relacionar, essa patologia já existe. É a questão do trauma. A pessoa foi assaltada, ela fica com medo. Não que ela vai ser assaltada de novo, mas ela colocou na cabeça dela que ela sair de casa, ela tá correndo perigo. Exato. E eu ficava... E o Espírito Santo falava muito pra mim, o seu próximo relacionamento não é o antigo. Não haja da mesma forma. Muito bom. Então, assim, quando eu conheci o Felipe, eu fiquei... Larissa, ele não é o seu antigo namorado. Então, ele vai ter ações que podem até lembrar... São gatilhos, de algo, né? Gatilhos. Mas não haja da mesma forma, porque são pessoas diferentes. Não tem como você tratar uma pessoa... baseado no histórico de outra pessoa. Não tem como fazer isso. Pessoas que foram feridas e não foram tratadas, ela remonta sobre todo mundo que já fizeram com ela. Um amigo que eu tinha me abandonou, então não posso ter amigo, todos vão me abandonar. Exatamente. Aí ela, tipo assim, ela despeja sobre os outros a indignação e a insatisfação que ela tá carregando de outra coisa que não tem nada a ver com o que ela tá vivendo agora. E aí acaba invertendo, né? Porque aí ela se torna a pessoa que fere. Aí vira um ciclo vicioso, porque agora outra pessoa está ferida. Eu me tornei quem eu mais temia. Exatamente. E nisso vem as tão famosas frases, né? Homem não presta. Mulher não presta. Porque é tudo históricos anteriores. Então, assim, se eu colocasse na minha cabeça que todo homem era infiel, pronto. Eu nunca mais ia me relacionar. Ia virar cantora sertaneja. Gente, realmente eu acho que eu fui o resgate, assim, da vida. Pelo amor de Deus. E a gente vai fazer vários cortes do podcast, assim, momentos que o Felipe mostra sua humildade. A gente vai soltar. Muito bom. Entendeu? Ao top de 5 momentos de humildade do Felipe. Primeiro, a vida da Larissa destravou depois que eu entrei na vida dela. Segundo, eu sou um marido maravilhoso. Pois eu não ouvi nenhuma inverdade até agora. Eu concordo com tudo. E aí o Espírito Santo foi me mostrando os meus erros e quem eu realmente era, sabe? E assim, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais pacífica. Assim, um erro muito grande que eu cometia era assim, querer resolver a briga no momento da briga. Nós dois aqui estamos com a cabeça quente, eu quero resolver isso agora. E é grito. Que não sei o quê. Não, cara. E é isso eu aprendi no livro de Provérbios. Uau. Que tipo assim, escuta. Ok, você tá indignado? Se indigne.
tudo bem, não é errado se indignar. Mas a sua reação a isso. Então vai, Se eu não me bebe engano, uma água. será que é o provérbio do a palavra frívola acende a ira e a palavra branda acalma o coração? Exatamente. E aí eu fiquei, cara, deixa eu aprender a lidar com brigas, com discussões. Então, tanto que a minha discussão com o Felipe, nós discutimos, é muito diferente. Tipo assim, a gente discute nesse tom de voz aqui. Felipe, eu não gostei do que você fez. É muito difícil a gente discutir, né? Quando a gente discute, é uma conversa. E tipo assim, e não tem a exaltação. Vamos entender, Felipe, porque você está errado. Pontos, 5 pontos que você tá errado. E aí, isso a gente foi plantando desde o namoro. Então, tipo assim, eu fui entendendo que se eu quiser apagar uma chama, sendo que eu estou com uma chama, essa chama não vai apagar, ela vai aumentar. Então, tipo assim, eu aprendi que no momento da briga não dá pra resolver. Vai, toma uma água, esfria a cabeça, pensa em tantas coisas que essa pessoa já fez de bom. Se é que tem. Se não tiver, entra lá no relacionamento. Exato. Entendeu? E aí, depois, quando tudo já estiver, assim, apaziguado, né? O clima, você chega, senta, eu quero conversar sobre isso. E conversamos. E vira-se a mulher sábia que edifica o seu lar. E como é difícil ser a mulher sábia que edifica o lar. Então, nesse sentido, se você puder elencar, o que você considera que são os 3 principais pontos para ter um relacionamento saudável? Tá, o primeiro de tudo é ter Deus na sua vida. Então, tipo assim, e antes de tudo, de você falar, de você fazer mediante uma situação, perguntar pra Jesus. Então, tipo assim, Jesus, apazigua isso. Tantas vezes que em nossas discussões, você nem sabe disso, mas tantas vezes que em nossas discussões eu ficava no meu interior, Jesus, me ajuda a lidar com isso, porque eu quero fazer isso aqui. Agora, o que o senhor quer que eu faça, eu vou fazer daqui 5 minutos, mas me deixa Tá ficar com entendendo raiva. que nem tudo se resolve fazendo barraco no caso de família? Exatamente. Tá Exatamente. Conversa, gente. Quase nada se resolve, na verdade, nos casos de família. Então, o primeiro é fala com Deus sobre isso. Tipo assim, Deus, além de ser rei soberano, ele é o teu pai. E o seu pai, ele nunca vai te dar um conselho que te leve à morte, que leve você a uma situação que não esteja favorável à vontade dele. Então, Jesus, olha, ele fez isso aqui. Como se estivesse contando, sabe, pra um amigo. Ó, ele fez isso, fez aquilo, eu me senti desse jeito, eu falei desse jeito e eu quis gritar. E eu gritei. Vire aquela criança mimada. Exato. Tem problema? Eu resolvo com o meu pai. Eu vou contar tudo pro Exatamente. meu pai. É como se fosse aquela criança pirrenta. O pai, ele fez isso, pegou meu chocolate. Tipo isso. O primeiro passo é falar pra Deus isso. O segundo é ouvir o que Deus vai falar. Porque uma coisa é Deus falar e você seguir o que você quiser. Então, tipo, ok, Jesus, muito obrigado por falar pra eu ser a mulher sábia, mas eu vou ser a louca. Tá. Eu vou destruir a minha casa porque eu quero, sabe? Detalhe que o texto diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Ela não precisa nem do Satanás, ela faz sozinha. Exato. E uma coisa também que eu tenho parado muito pra pensar sobre a mulher sábia, a mulher tola e a mulher reclamona. Em Provérbios também diz que a mulher reclamona é como se fosse uma goteira. Que pinga incessantemente. Exatamente. E tipo assim, uma goteira, ela... Assim, no primeiro momento, não incomoda tanto. Mas aí depois, exemplo, se sai pra trabalhar, tem uma goteira ali, beleza. Aí você volta, estragou os móveis, estragou o chão, estragou a parede. De pouco em pouco ela vai estragando. Exatamente. Então, tipo assim, pra eu ser uma mulher sábia, eu não posso ser uma mulher reclamona. Então, por mais que as coisas que as pessoas façam, que o meu marido faça, me estressem, isso não é um desabafo. Mas... Não é o caso, não. Não é o caso. Mas por mais que... Porque a vida é assim, é altos e baixos. Uma hora eu vou estar alegre, outra hora eu vou estar... Só que é o que você vai fazer com todas essas situações. Você vai ficar reclamando toda hora. Ninguém aguenta uma pessoa, né? Nem uma mulher, assim, em específico. Uma pessoa reclamando. Reclama de tudo. Reclama que tá sol, reclama que tá chuva, reclama que tá calor, reclama que tá frio. É muito chato isso. Então, tipo assim, pra ser uma mulher sábia... e edificar a sua casa, não seja uma mulher reclamona. Então, o primeiro passo, falar com Deus. Segundo, ouvir Deus e decidir fazer o que Ele mandou. E o terceiro é abordar de forma correta, sabe? Tipo assim, não chega falando
sabe, com os dois pés no peito e acusando e apontando o dedo com a voz alta. Não, senta como se você fosse conversar mesmo. Senta, olha, eu quero me reconciliar. Peça desculpas. É exatamente isso que ela faz, viu, gente? Ela peça desculpas. E aí o Felipe fala, desculpa pelo quê? E aí eu Aí falo... você já quer saber demais. Só aceita. Já é muita coisa. Aí você vai, explica o porquê se sentiu do jeito que sentiu, porque o que, aquilo, tudo. E aí, a outra pessoa também. Porque a maioria das brigas é assim, né? Um fica chateado, e aí chateia o outro. Aí o outro fica chateado porque foi chateado. É. Aí os dois expõem os pontos. Eu fiquei chateado porque você fez isso. Ah, mas eu agi dessa forma e eu fiquei chateado porque você reagiu a essa. Eu vou ensinar de uma vez por todas como acabar com uma briga. Anotem, homens, anotem. A mulher começou a reclamar com vocês, vai falar... Vai começar? Segundo. Você é louca. Não sigam. Terceiro, você tá ficando igual a sua mãe. Ó, acabou a briga. Acabou a briga. Acabou E a briga. você Acabou vai o acordar no relacionamento. hospital. Você vai acordar no hospital. Acabou a briga porque a pessoa vai estar morta, né? Gente, esse papo tá muito bom. Muito bom. Nós estamos encaminhando pro final. E vai precisar de uma parte 2, né, David? Parte 3 A agora. parte 3, na Parte realidade. 3 né? Meu agora. Deus. A gente ainda não falou sobre ministério, a gente ainda não falou sobre agenda. Pode a gente... falar o spoiler? Irmãos, eu escrevi uma canção que ela lá vai gravar. Sim. A canção que eu Chamada escrevi. Vinho Novo. Chamada Vinho Novo. Irmãos, e vai ser... Tá mais ou menos, mas como é amigo... Ai, que horror. Tá muito boa, tá muito Tá boa. muito boa a Ah, você não canção. quer puxar uma cadeira e vir apresentar o podcast aí com a gente, não? Gente, mas enquanto o David tá separando aqui as perguntas que o pessoal mandou... Já foi as perguntas. Já foram todas? Já foram Tem aí as daí também? dos seus seguidores. Ah, já foi, já. Deixa eu ver. É porque eu fui jogando as perguntas no meio do... Perfeito. Enquanto a Larissa tá pegando as perguntas ali que vocês mandaram pra gente fazer e encerrar esse bate-papo, quero te pedir um favor. Chegou até aqui, se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Você acredita que tem gente que assiste o vídeo todo e não se inscreve no canal, David? Tomar uma surra uma pessoa É um dessa. absurdo um negócio desse, né? Então, já deixa o like no vídeo, comenta aqui o que você tá achando, que eu tenho certeza que esse papo te edificou muito. E se você se inscrever e comentar bastante, a Larissa volta. Senão, ela não vai voltar. Todas as perguntas que fizeram, nós já respondemos. Ai, De Jesus amado. tem poder! Gente, Gente, meus seguidores, eu amo vocês. Meu Deus! Muito obrigada. Vamos lá, vamos tipo bem batido. Sim ou não? Já foi CLT? Eu sou. é até hoje. Pra quem não Sente- sabe, gente, a Larissa ela é cantora, mas ela trabalha numa multinacional. É que eu não tecnologia. divulgo, eu não divulgo. Já teve problema pra aceitar o seu cabelo? Sim. Quando nasceu Sim a ou vontade de louvar? Como é? Quando nasceu a vontade de louvar? Ah, no concurso de louvor eu tinha uns 10 anos, 11 anos. A pessoa comentou aqui, essa é das minhas. Só os piores babados, queremos entretenimento. Isso já teve. Dicas para meninas cristãs? Não, ok. Como ser a mulher de Provérbios 31? Olha aí que já beijo. foi. Muito Você começou a namorar com quantos anos? Como foi seu primeiro encontro com Deus todo dia? Quantos anos você tem? Eu tenho 22. Eu tinha até Dúvida esquecido respondida. quantos anos. Dúvida Tiveram respondida. muitas perguntas aqui. É. Não, obviamente não vai dar tempo da gente responder todas. Mas eu queria encerrar você dando mais um conselho. Já deu muitos conselhos sobre relacionamento. Só que todas, pelo menos a maioria das pessoas te conhecem pelo seu ministério, né? E eu queria que você desse um conselho para as pessoas que estão iniciando no ministério agora. Seja ministério de pregação, da palavra ou da música. Qual é o conselho que você queria ter recebido Muito e bom. não recebeu? Olha, esse conselho... Aqui é a sua câmera. Esse conselho eu até dei essa semana pra uma pessoa. Mergulhe na palavra de Deus. Nada melhor do que você estar sobre a vontade do Espírito Santo. Não adianta você ter técnica, não adianta você cantar muito, alcançar as 2 oitavas e ir lá em cima e lá embaixo fazer melisma. Se você não tem a presença de Deus, sabe? As pessoas, até mesmo dentro da igreja, estão ansiosas e sedentas pela palavra de Deus. E para você dar aquilo que o Espírito Santo quer dar para a igreja, você tem que ter uma intimidade com Jesus. Então, acho que o conselho, o maior conselho que eu posso dar para você é: esteja em amizade com Jesus e o resto ele vai fazer. Glória a Deus. Amor, 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas elas, essa mensagem vai chegar para todas Meu as Deus. pessoas que ouvirem. Independente da língua. Independente da língua, vai chegar traduzida, vai chegar na televisão, vai chegar no celular, vai chegar num avião. Todas as pessoas do mundo irão ouvir essa mensagem. Qual é essa mensagem? E como a gente sempre fala aqui,
No ambiente profético, palavras deixam de ser palavras e se tornam decretos. Essa é a essência do Propheticast. Então, libera uma palavra profética para o mundo inteiro. Bom, independente do seu pecado, independente dos seus erros, do seu passado, Jesus, ele te olha como um pai. Deus, ele é o seu pai. E assim como um pai abraça o seu filho depois de um erro, Deus, ele te abraça como um filho amado. Então, por mais que você se sinta que não é amado, que Jesus não vai perdoar os seus pecados, ele perdoa. Ele morreu na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Então, eu profetizo que toda essa carga emocional e todo esse peso espiritual você não precisa carregar, porque Jesus já levou na cruz sobre si. Então, apenas descanse e tenha a certeza que você é amado. Glória a Deus. Glória, muito bom. Esse foi o Propheticast. Se inscreva nesse canal. Deus te abençoe. Antes da gente encerrar, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Leme Larissa _. E quando que tem lançamento novo? Nos próximos meses. Tem Eu 3 acho que canções já antes do produzidas, lançamento, né? ela vai vir aqui de novo pra Vai divulgar. voltar aqui e a gente vai falar sobre Sim. ministério, vai falar sobre vocação, itinerância. Sobre a Vai ser Disney. muito bacana. Sobre a Disney. Sobre a Disney. Sobre a Disney. Tem muita coisa que falta falar. Pessoal, muito obrigado você que ficou até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um Propheticast. David, como o pessoal te encontra no Instagram? David _Oliveira _oficial. Ou então @Rema Global. Muito bom. A gente tem também o Instagram do Propheticast. Só jogar lá Propheticast que você vai achar. E o meu é Felipe Sant _. Eu acho que é isso. É um Felipe estranho. É isso mesmo. PHILIPE Sant _. Nos acompanhe aí. Caso você queira ouvir também as canções da Larissa, é só colocar no YouTube Adão Larissa Leme ou colocar Larissa Leme, que vai aparecer algumas das canções dela. Em todas as plataformas digitais. Todas. Em breve teremos mais novidades. Muito obrigado pelo programa de hoje. Quase. Até mais.